Olá! Nesse vídeo eu vou fazer uma analogia bem interessante porque no Ocidente ocorreu um processo na nossa evolução histórica aí, em toda a nossa cultura, que marcou e marca como a gente se relaciona com o meio e com nossas próprias questões pessoais. Descartes, no século XVII, fez uma citação fundamental para entendermos nossa cultura. Ele falou: penso, logo existo. Olha que interessante, penso, logo existo. E todos os nossos hábitos e toda a dedicação é muito baseada no pensamento, na produção mental. Eu existo porque eu penso, porque eu produzo. Você conhece uma pessoa, a pessoa pergunta: o que você faz? Como assim? O que eu faço? Que horas? O que eu produzo? Eu sou o que eu faço? Isso é muito complicado, porque não ocorreu esse processo no Oriente. Não existiu isso no Oriente. Então eu existo porque eu sinto, eu existo porque eu penso. Eu não só penso. Sentir mostra muito quem a pessoa é. E o pensamento pode mostrar quem a pessoa não é, dependendo como você se relacione com a sua mente e com a sua emoção. Então, não necessariamente você produzir um excelente trabalho, ser bem-sucedido, direcionar, gerenciar muitas pessoas, você mostra um bom caráter, um bom sentimento, você não é necessariamente altruísta, você não se preocupa com o outro e tem um excelente desempenho mental. Então não existe só porque eu penso. Quando você, por exemplo, observa uma criança, um sentimento vem, você observa e vê o que tem mais de espontâneo em você, você não julga, você não racionaliza em cima de uma atitude, só observa e se emociona. A criança, eu falo porque é muito espontânea, é muito pura e é um bom momento para a gente se emocionar. Mas pode ser a natureza, você está sozinha vendo o pôr do sol e se emociona com muita gratidão pela vida, pela oportunidade de ver, de sentir, de ter saúde. E vem aquela gratidão, aquela emoção. Você não pensou que o sol está amarelo ou mais laranja e que você está sentado em pé. Você só sentiu. Quando você se envolve com o outro, tem afeto. O afeto não tem a ver com lógica do pensamento. Você simplesmente gosta, se sente bem. Você se sente bem de uma forma, a sua mãe de outra, um filho de outra. Isso é o que nós temos de puro, de essencial, que nos torna humanos. Então, penso e sinto e percebo e observo e aí eu existo de uma forma mais plena, de uma forma mais verdadeira e de uma forma mais humana. Nós não somos exclusivamente pensamentos. Inclusive as pessoas que são muito mentais, elas estão ficando muito doentes, incrivelmente doentes. E elas muitas vezes nem sabem mais o que sentem. Não sabem mais o que gostam, não sabem mais quem gostam. E aí não se respeitam, não respeitam o outro e podem ter mentes excelentes. Cuidado, sintam, se envolvam, e isso é uma atitude que o oriental chama de taoísta, que é o sentir, perceber e não julgar. O julgamento muitas vezes atrapalha. Se observem e tenham uma vida mais plena. Obrigada. Dando continuidade a esse vídeo, eu queria deixar aqui um pedacinho da minha aula, que é uma aula de toda a introdução dessa filosofia oriental, que fala sobre o penso, logo existo, como o Oriente teve essa questão na sua evolução, o que é o sentir, o pensar. É bem interessante. Observe, deixe alguma dúvida, algum comentário que vamos contribuir aí com o seu dia a dia. Obrigada. Um conceito, Tao Te Ching é o caminho do meio, tá? E Lao Tse, Lao Tzu, é o grande lendário mestre que iniciou esse pensamento do taoísmo. É o precursor desse pensamento taoísta, tá? Pra gente entender a medicina chinesa, não dá para não falar em taoísmo, porque o taoísmo é a base mais importante para formar a dualidade. E a dualidade forma a saúde e a doença. Um forma dois e forma três e as 10 mil coisas que existem. Então, é importante entender o Tao. E eu tô aqui para ser mais útil possível. Não entendeu? Levanta o braço que eu repito, tá?
Então, o caminho do meio. Ocorreu um fato muito importante no Ocidente, no século XVII. Está escrito ali o quê, Lu? Penso, logo existo. Penso, logo existo. Descartes falou isso no século XVII e foi uma grande frase que formou toda a nossa cultura. Para alguns, altamente sábia e fundamental, para outros, relativamente um pouco estreita, né? Relativamente estreita. Por quê? O que significa? O que você acha, Rogério? Penso, logo existo. O que te passa esse conceito? Se você pensa, você é um ser pensante, você existe. Só que existem coisas que não pensam e existem também. Isso, exatamente. Você é um ser pensante e é fundamental, o que nos diferencia de uma árvore, do macaco, né? O macaco ainda numa escala maior que a árvore, mas assim, pensar é fundamental, mas logo existo é muito forte, né? Parece que eu existo porque eu penso. E eu existo, além de pensamento, a gente tem o quê? O que mais? Porque a energia ainda é um pouco difícil para quem está começando a entender. Alma. A alma é o quê? Espírito também é muito importante, é o mais importante de tudo, mas um pouco difícil. Antes do espírito, tem uma coisa que todo mundo aqui pode entender. É só pensar assim, um momento muito bom da sua vida. Que vier na cabeça assim, um momento excelente, que você estava muito feliz. Que vier assim. Nasci. Oi? Nasci. Nascer? Nasci. Quando você nasceu. Talvez quando você tem filho? Tem. Quando nasceu, porque quando você nasceu, você não mensura a tua emoção. Porque assim, lógico que teve um monte de emoção aí. Mas a gente está falando agora de uma coisa que todo mundo é capaz de sentir que nos torna humanos, né? Que é o quê? Prazer. Prazer, emoção, amor, gratidão. Alguém que você gosta muito te mostra um ato de amor, te abraça, ou fala que você pode contar com ela tá para qualquer coisa que você precisar. Você, quando sente aquele calor no peito e a sensação de gratidão, você pensou? Você sentiu. E essa é a maior complicação do mundo atual. Porque não entende, porque sente, e aí quando sente, raciocina e quer aprender a emoção. E aí começa uma bagunça no corpo. Então, o sentimento é inerente ao corpo, ele tem que ser respeitado. E isso causa a maior parte. Sem enfermidade vem da emoção. É um texto do Pivô Milagroso. O Imperador Amarelo, que existiu mais ou menos 2.900 a.C., ele deixou dois textos importantes, que é Shuwen e Pivô Milagroso, que é a teoria e prática da medicina chinesa. E 5.000 anos atrás estava lá. As 100 enfermidades vêm da emoção. E aí, quando aconteceu isso aí, você sente alguma coisa, aguenta aí. Aguenta aí que você tem que dar conta. Homem não chora. Homem não chora. Homem é forte, não chora. É que Descartes, assim, de certa forma, eu li alguma coisa sobre ele. Ele quase que esqueceu a alma e o espírito. Ele só pegou a lógica e o raciocínio. É, a lógica, né? E a emoção, isso é o que mais assusta, Manuel, assim. A vontade ele deixou lá pro quarto, primeiro a razão, vai seguir. Esse toque na razão, né? O homem é um ser seguiu. racional. Aí você conhece a pessoa, o que você faz? Hoje está em voga. Não é porque a gente seguiu isso. O Ocidente Essa seguiu. valorização da produção, né? Nossa, não fez nada, nem acabou a faculdade, não fez uma pós, não fez doutorado, com emprego, você ganha 2.000. Aí uma pessoa e o outro que ganha 30 pode matar 10 ali. Então, assim, não é por aí, né? Não que não seja importante produzir, porque quando o cartesiano, esse raciocínio cartesiano, como nós ocidentais, que é a nossa cultura, né? Pra gente entender isso tudo, a gente tem que entender que nós somos ocidentais. E primeiro aceitar que muitas coisas é difícil pra gente entender. Aí pra gente poder dar um passo atrás. Então, assim, quando você valoriza a produção, você necessariamente, você está deixando o outro. Se você só valoriza isso, você vai ter que guardar na gaveta o outro lado. Então, a gente tem que entender esse equilíbrio para entender a doença. Então, penso, logo existo, eu não sinto. E a maior parte das pessoas também não sentem mais muito. Que pode acontecer. Você não sente, você está o quê? Quem não sente? Não sabe o que sente. Anestesiado. Doente. O anestesiado está doente.
Então, assim, o que você está sentindo? Vários pacientes, o que você está sentindo? Eu não sei identificar. Eu não sei o que eu estou sentindo. Eu estou mal, estou estranha. Estou estranha, mas não sabe. Porque não sabe se está triste, está com raiva, não sabe se identificar. Então, isso é muito grave. Tem uma foto da natureza, porque o taoísmo parte de tudo que você não julga, que é o mais difícil pra gente, é o transcendente. Você olha um pôr do sol, você olha para uma senhora que você nem conhece, uma pessoa atravessando a rua, aquilo te sensibiliza, e vem um sentimento que não tem razão nenhuma de ser. Não tem lógica. Isso assusta um pouco as pessoas, o sentimento não tem lógica. Como não tem lógica? Eu gosto de fulano porque é bom, porque me trata bem. O outro te trata muito melhor e você não gosta. Deita pra você pisar e você não gosta. Então não tem lógica. Aí a razão vem para equilibrar. Então a natureza ajuda essa conexão, porque é a força divina. Então as pessoas ficam muito pouco em contato com a natureza, né? Porque a natureza virou um agressor, o sol, ou é perigoso ir para uma floresta, não sei. Isso a mente começa a enlouquecer o ser humano, né? Então, o contato com a natureza ajuda a identificar a sensação, porque a sensação vem do tal. Tá? A gente vai chegar a ver o que é isso.